Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Felizes? Bem contentes assim com Jesus? Amém? Agradecer a oportunidade, na ausência do nosso presidente, poder estar aqui ministrando a palavra de Deus, é uma grande honra. Como já foi antecipado pelo nosso companheiro de ministério, né, nós temos aqui vários companheiros e amigos aí que ministram muito bem, o que deixa a gente assim numa situação de apuros, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui para poder participar deste culto. E eu espero que Deus fale ao teu coração. Amém? Uma coisa é certa, a palavra de Deus nunca volta vazia, não é verdade? Então nós cremos nesta bênção de Deus. Está aqui, é uma bênção de Deus, uma semana que nós assumimos aqui como primeiro dirigente, a esposa está aqui, é uma bênção de Deus. Esperamos aqui poder ajudar os nossos irmãos aqui do Templo Sede. Vamos ler Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Trouxe a Bíblia? Vamos lá então, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6. Eu na verdade, eu tinha o desejo de falar sobre um outro assunto. Na terça-feira aqui no culto, o pastor me deu uma oportunidade, 6h12. O pastor me deu uma oportunidade aqui, mas a gente acabou não conseguindo concluir a nossa reflexão. Eu até pensei em dar continuidade no assunto, mas durante os dias que a gente veio passando até aqui, eu vinha meditando, pensando, e hoje Deus falou bem forte ao meu coração, e eu fiquei pensando, e Deus começou a derramar algumas coisas dentro do meu coração, e eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 12, diz assim, acharam? Amém? Diz assim, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo de número 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Tome teu assento, por favor. Maravilha. Muito bem, irmãos. Todo mundo sabe que este texto aqui é parte da oração do Pai Nosso, né? Quem é de tradição católica, que nasceu em lar católico, recitava, né, a oração do Pai Nosso com muita propriedade, não é verdade? Então, para mim que fiz catequese, primeira comunhão, crisma, né? Aí a gente orava o Pai Nosso, salve rainha, e tinha um monte de oração, e quem é Deus Pai, um monte de coisa. E a oração do Pai Nosso, por sua vez, é a oração mais conhecida no mundo cristão, não é verdade? Tanto os católicos gregos ortodoxos, como os católicos romanos, todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Bom, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus não estava apenas nos dando uma fórmula de oração para resultados imediatos. Jesus estava nos ensinando a orar. A oração do Pai Nosso não é um modelo, é apenas uma estrutura de oração que a gente pode adaptar aos nossos devocionais de oração e orar na nossa própria forma de se comunicar com Deus. E nessa estrutura de oração, que é a oração do Pai Nosso, existem alguns temas dentro dela. E eu gostaria de citar aqui um tema que está bem enfatizado, que é a temática do perdão. Se você perceber, você vai ver que pelo menos 3 versículos dessa estrutura de oração fazem menção à prática e o exercício do perdão. Ora, se Jesus disse que nós deveríamos orar, e quando orássemos, falássemos acerca do perdão, e se isso está no modelo que foi nos ensinado para colocarmos em prática, adaptando a nossa linguagem, orando, deveríamos falar sobre perdão, por que eu negligenciaria numa oportunidade como essa, falar sobre a prática do perdão a todos nós? A oração do Pai Nosso é a mais conhecida, mas se você não entende, você faz ela virar até hipócrita. Mas nós entendemos a oração do Pai Nosso, extraímos lições dessa oração do Pai Nosso. Se eu fosse colocar um tema na nossa reflexão de hoje, seria o poder no exercício e na prática do perdão. E a pergunta é, existe poder quando nós perdoamos? Será que há uma manifestação de poder sobrenatural quando colocamos em prática o exercício do perdoar? A grosso modo eu poderia dizer assim, de forma bem sintetizada, quando nós perdoamos, nós
criamos uma circunstância, uma dimensão espiritual. E o perdão colocado em prática, ele tem a capacidade de unir o que está dividido, de ligar o que está desligado, de aproximar o que está distante, de conectar o que está desconectado. Se nós dermos um pouco mais de ênfase espiritual, eu poderia dizer sem medo de errar, porque o texto é explícito e não precisa de muito argumento. O versículo 14 e o versículo 15 da leitura que fizemos de forma coletiva, condiciona o céu e a vida eterna à prática do perdão. Quando o texto começa, se nós perdoarmos aos homens e as suas ofensas, nós seremos perdoados. Vírgula, se nós não perdoarmos aos homens e as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Por esta razão que eu digo, que perdoar não é uma questão de capricho, de querer ou não querer perdoar. Perdoar eu não vou dizer que é uma obrigação, porque o princípio do servir a Deus é a voluntariedade. Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor não é por constrangimento. Porém, abre parênteses, aplicação minha, perdoar é o nosso dever, de quem também já foi perdoado. O céu da qual nós tanto almejamos, e que foi cantado aqui nesta noite, e que foi dito palavras sobre o céu e a eternidade, só será possível quando colocarmos em prática o exercício do perdão na nossa vida. O céu está condicionado à prática do perdão. Ora, meus irmãos, se o céu está condicionado à prática do perdão, o tema do perdão não deveria ser um tema aleatório, que aparece de vez em quando nas nossas tribunas, nos nossos púlpitos. O tema do perdão deveria ser a prática, o tema das nossas vidas, o nivelador dos nossos relacionamentos, a salvaguarda dos relacionamentos, para a manutenção de bons relacionamentos. Então, se você deseja ter uma vida muito abençoada, entenda, você precisa buscar em Deus forças para perdoar quando for necessário. Isso é inegociável. Repito, isto é inegociável. Então o perdão junta, une, aproxima, tem todo este poder. Se você parar para pensar comigo, eu vou fazer uma pergunta para você. Será que é possível viver uma vida inteira sem ter algum tipo de problema, de relacionamento com alguém? Sim ou não? Quem acha que dá para viver uma vida sem ter problema? Levanta a mão. Deixa eu dar uma olhadinha. Vai que alguém levanta, né? Muito bem. Se você quiser viver uma vida sem ter problemas de relacionamento com alguém, eu vou te dar uma dica, anota aí. Compre umas passagens aéreas de madrugada, que é mais barato. Já que aqui Navegantes nós temos o privilégio do aeroporto, você embarca aqui, faz quem sabe uma escala em Guarulhos, né? Ou em Congonhas, e aí você vai lá para a selva amazônica, se isola no meio do mato, certo? Possivelmente você não vai ter problema com ninguém, se você não começar a brigar com as árvores, com os animais. Mas enquanto nós estivermos aqui, queridos, como agentes sociais que têm de Deus a natureza de Deus na nossa vida, desejo de desenvolver relacionamentos, não estamos isentos de problemas de relacionamento. Pergunta básica: quem nunca machucou que não saiu machucado? Quem nunca ofendeu que não saiu ofendido? Quem nunca entristeceu alguém que também não tenha, de uma conversa, de um diálogo, de um debate, também não tenha saído machucado, entristecido? Isso faz parte, é fenômeno de relacionamento. Mas é justamente aí que entra o perdão, como uma válvula de escape dos relacionamentos interpessoais, para salvar os relacionamentos, para curar relacionamentos. Eu fico pensando que tem gente que dá tanta ênfase a determinadas coisas do reino de Deus, e não é porque a negligência está em detrimento de valores espirituais que a pessoa deixa passar desapercebido. Quer ver um exemplo bem interessante? Bem interessante. O mundo espiritual polariza a mente das pessoas.
expulsar demônio, língua estranha, profecia, revelação. Quando eu fiquei crente, meu Deus, irmãos, o culto que não tivesse um chacoalhar, que eu não vou usar algumas expressões que a turma usa aí, que eu não acho que não convém, mas tudo bem, que deprecia a obra do Espírito Santo, mas se não tivesse essa efervescência espiritual, não era bom. O que me chamava a atenção era línguas estranhas, profecia, revelação, mistério. Só que a gente vai vivendo, servindo a Deus, amadurecendo, lendo Bíblia, que é fundamental, e você vai aprendendo que espiritualidade nunca ficou limitado ou restrito aos aspectos dos dons espirituais. O que você não pode esquecer dentro da igreja, meu querido, que se existe uma coisa que faz Deus ficar feliz com a gente, é a maneira com que a gente se relaciona com a igreja, com os irmãos, com o próximo. O Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 33, acho que é o 33, 34, 35, Jesus diz assim: nisto conhecerão o mundo que vocês são os meus discípulos. Vamos lá, se eu tivesse na conversa, eu levantaria o dedo. Jesus ia dizer: fala, Kleber. Aí eu ia dizer: Senhor, responde para mim, como que o mundo vai saber que eu sou teu discípulo, que eu estou em ti, que tu estás em mim? Como? Jesus responde, voltamos ao texto: quando vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Se existe algo, senhores, que agrada a Deus, que deixa o coração de Deus feliz, é se nós conseguirmos amarmos o próximo, assim como Ele também nos amou. De que forma? Incondicionalmente. Voltando à questão espiritual, tem gente que pensa que espiritualidade é só isso aí que eu falei agora há pouco. Aí eu olho para a igreja de Corinto, senhores. Repito, igreja de Corinto. Você quer ver igreja com problema? Leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tem gente que acha, está tudo perdido, a igreja é cheia de problema, é tanto escândalo, é tanta coisa. Isso não é coisa de agora. Leia a Bíblia. Porque a igreja tem muita gente com defeito. Então você está no lugar errado. É aqui o lugar das pessoas que vêm com defeito. Isso aqui é a oficina de Deus, irmãos. Aqui é o hospital de Deus. Aleluia. E aí, voltando ao que nós estamos falando, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Pode ler até, se quiser depois. Paulo vai dizer assim, porque não vos falta nenhum dom, aguardando somente a vinda e a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito, Paulo está dizendo, porque não vos falta nenhum dom. Se existe igreja efervescente, era a igreja de Coríntios. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo dedicou capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, só para falar sobre dons espirituais. Sim ou não? Sim. Agora a pergunta é, Corinto era uma igreja espiritual? Sim ou não? Sim ou não? Efervescente, mas não espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, só vira 2 páginas, são 2 capítulos. O apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, não vos pude escrever como a espirituais. Aí ele pegou pesado. Leite vos dei a beber, e não pude vos dar um manjar sólido, porque vocês ainda são crianças espirituais. 2 citações, espiritualidade e maturidade. Porque sabendo eu, Paulo, que no meio de vós há contenda, dissensão, discórdia, eu estou acrescentando, peleja entre vós, vocês não são porventura carnais e não andais segundo os costumes dos homens? Aonde estão as nossas credenciais de espiritualidade? Está nas línguas estranhas? Mas o Senhor é contra? De modo algum. Que todos profetizassem, como disse Paulo, que todos pulassem na igreja, que subissem as paredes distintas. O Espírito Santo regenera o pecador para a vida eterna. 1. Número 2, o Espírito Santo capacita de poder para a prestação de serviço. Poder de Deus era para prestar serviço, não é para ir morar no céu.
É diferente. É bem diferente. Então tem gente que pensa que espiritualidade, maturidade, está na efervescência dos dons espirituais, e não está. Corinto tinha um problema sério de relacionamento. O que adianta, irmãos, eu dizer que eu sou cheio do poder, mas eu ando bicudo com o irmão, eu ando bicudo com a irmã, não me dou bem com ninguém, sou antipático, prepotente, arrogante, não perdoo, não abraço, não libero perdão? Que tipo de espiritualidade é essa? Isso não glorifica o reino de Deus, irmãos. Isso é motivo de chacota e de zombaria das pessoas em relação a nós. Mais do que falamos está o nosso testemunho. Perdoar é uma questão de necessidade. Necessidade. Voltando à questão ainda, para nós não perdermos o nosso foco, o que eu acho interessante é que o primeiro obstáculo do perdão, só para a gente pular um pouquinho, o primeiro obstáculo do perdão, diga comigo, razão. Mais uma vez, razão. Tem gente que encilhou o cavalo da razão e está galopando para o inferno cheio de razão. Ah, porque eu não, já viu aqueles negócios assim de, não, a irmã vai ver, a irmã me paga, ó, vai comer na minha mão, ela vai ver, deixa, ela não me conhece. Cuidado desse outro lado que você tem. É assim ou não é? Não, mas não tem essas coisas, né? A gente está falando, não é corretivo, é preventivo que nós estamos falando. Então é assim. E aí eu fico pensando que é complicado, porque se você não der tchau para a razão, não floresce perdão. E eu vou falar da minha experiência. Eu trabalhava numa empresa ceramista, piso e azulejo. Eu trabalhei 7 anos na cerâmica Portinari, de madrugada. E é interessante que o meu encarregado da empresa era crente, líder do conjunto da igreja, e de vez em quando a gente saía da igreja para o trabalho, ele me dava carona. Da igreja até a fábrica era 22 quilômetros. Ótimo relacionamento. E um dia dentro da fábrica teve uma desavença entre eu e ele. E passou uns 15 dias e ele não me cumprimentava mais. Nem eu e nem ele. E eu pregando congresso, e ninguém se falava. Passou uns 15 dias, ele chegava para mim e, Pai do Senhor, como se nada tivesse acontecido. Um dia, esse que vos fala está em casa orando, joelhinho dobrado, chorando, as lágrimas descendo, e eu dizendo, Jesus, ajuda os irmãos a se perdoar. Olha a minha hipocrisia. Verdade. E aí uma voz, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, audível, aqui ó, desse lado aqui ó, disse assim, meu servo. Eu dei um salto ali para cima assim, meu servo, e eu entendi, e eu disse, fala que o teu servo ouve. E aquela voz me disse, meu servo, quem ama 3 pessoas, desse mesmo jeitinho que eu estou falando para você. Primeiro, porque ama a mim, ama a Deus. Segundo, quem ama a Deus ama o seu, e quem ama o seu próximo ama a si. Terceira pessoa. E aí isso eu já estava chorando antes, agora eu já estava derretido, derramado, deitado no chão chorando. E não terminou aí não, o Espírito Santo me fez lembrar de pelo menos 3 referências bíblicas. Romanos 12:9, que o amor seja sem hipocrisia. 1 João capítulo de número 3, filhinhos, não amemos só de língua nem de palavras, mas de fato e de verdade. 1 João capítulo 2, se dissermos que amamos a Deus e não amamos os nossos irmãos, somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. E eu disse, Deus Jesus, e Jesus disse, não, tem mais uma. Agora meu servo, se levanta da oração, procura fulano de tal e vai pedir perdão para ele. Eu disse, o quê? Mas está tudo certo. Não estava tudo certo. Cheguei na fábrica, bati o ponto, não fiz nem curva. Fui direto onde ficavam os encarregados, ele estava lá sentado, eu cheguei, irmão,
Irmão Jerry, vem cá, me dá um abraço. Eu quero que você me perdoe. Não interessa a razão. Não interessa a razão. Essa razão boba está matando você. Chega de razão. Não interessa quem tem razão, me perdoa. Ele começou a chorar, não, Kleber, me perdoa, eu fui errado, eu perdi a cabeça quente, no calor da conversa, eu falei o que não deveria. Nos abraçamos, nos perdoamos, choramos dentro da fábrica. E quando eu me despedi dele, eu saí andando pelo chão de fábrica, eu não caminhava, eu flutuava, renovado, cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, porque existe poder na prática do perdão. Sabe qual é o nosso problema, irmão Antônio? As coisinhas mal resolvidas. Ai, vai passando, toalhinha quente, e vai deixando, daquele furundufo todo, ninguém se acerta, não tem olho no olho, não tem reconciliação, e vai deixando, o tempo vai dar conta, não dá conta de nada. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Deus não te conhece só por fora, Deus te conhece por dentro. Ramandax, Stubnifold de Cliques. Eu estou sendo profético para você aqui hoje. Profético. Estou sendo profético para você. Você tem que entender que o diabo trabalha na esfera dos sentimentos. Sabia disso? Vou repetir. O diabo trabalha na esfera dos sentimentos. E os sentimentos estão na alma, no aspecto tricotomia, está lá na alma, no centro do ser humano. Para ferir sentimentos, para machucar sentimentos, dominar sentimentos, escravizar sentimentos, subjugar sentimentos. Eu estou cheio de mágoa. Você sabe o que é mágoa? Você sabe o significado da palavra mágoa? Mágoa significa água ruim. Aí eu fico com mágoa do Joel. O Joel vive a vida dele, dá glória a Deus, e o bobão aqui com mágoa. O Joel está dando glória, aleluia, glória, aleluia. E o bobo aqui com mágoa, tomando água ruim. A pergunta é lógica: quem vai morrer, eu ou ele? Não, vamos lá, eu ou ele? Sou eu. Deixa de ser bobo, irmão, joga essa mágoa fora. Verdade. Pergunta básica, elementar: quem gosta de sentir raiva aí? Gosta? Vai que alguém levanta a mão, né? Quem gosta de sentir ódio? Ninguém. Agora vamos ser sinceros. Tu está andando com o teu carro bacana. Não é aquela Ferrari do que você falou, né? Mas tudo bem. Está andando com o carro, o camarada te dá um corte. Vai dizer para mim que tu fala língua estranha. Oh, aleluia, esse é de Deus. Faz isso? Faz nada, irmão, só Deus sabe o que tu fala no carro. É verdade ou não é? Sentimentos que vêm de fora para dentro. Quem infundem, vem de fora para dentro. Quer ver uma falácia do diabo? Quem nunca foi entristecido, magoado, pisoteado, caluniado, vituperiado? E aí o tempo passa. Aí a pessoa diz: já deu, está resolvido. Daqui a pouco alguém cita o nome daquela pessoa que te prejudicou. Tu fica corado, tu fica irado, tu muda o semblante. Sabe por quê? Daqui a pouco tu está falando da pessoa. Sabe por quê? Porque não está curado. E a boca fala o que o coração está cheio. E o que contamina a gente, senhores, não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora. Amandax. Aleluia. Viva, suba e vachar. Teremantocopotoprofaz teleministério. Dai de comenibria.
Sabe o que o Espírito de Deus está fazendo hoje? Está visitando você pelo lado de dentro. Eu estou pregando, não estou citando nomes, mas enquanto você me escuta, você se lembra de pessoas, circunstâncias, situações, e o Espírito de Deus, esta voz profética, está invadindo a sua alma, está desenterrando tudo isso. Sabe por quê? Porque chegou a noite da cura, chegou a noite da restauração. Urabacachúndria. É interessante, bem interessante. Eu fui pregar uma vez na cidade de São Francisco do Sul. Isso é bacana. E preguei o perdão, e no sábado à noite foi aquele culto abençoado. No outro dia eu estou tomando um café na casa de uns irmãos, chega um presbítero. Meu Deus, pastor, o senhor pregou a mensagem do perdão, Deus falou comigo, eu vou te contar uma história. Tem um camarada aqui da cidade que me fez muito mal. 3 anos eu fiquei arrebentado por causa dessa pessoa. E ontem no culto, eu estava lá no culto abençoado, e eu estava lá contente, daqui a pouco ele botou o pé na porta. Quando ele botou o pé na porta, me deu uma ira no meu coração, e eu disse dentro de mim, se esse homem vir na minha direção, e ele me estender a mão para dar paz do Senhor, eu vou esticar a mão, e eu vou dar um pescotapa nele, que ele nunca mais vai se aprumar. Pescotapa, sabe o que é pescotapa? É um pescoção misturado com tapa. Mas de repente o Senhor começou a pregar, tive que boicotar a oportunidade do pescotapa, não deu para dar o pescotapa. O Senhor pregou a mensagem do perdão, eu tive que abraçar ele, eu tive que pedir misericórdia para ele, eu tive que me reconciliar com ele. Aleluia. São coisas que acontecem. Então, pensar em perdão é pensar em algo que nós não podemos protelar, meus irmãos, mas de jeito nenhum. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, ó. Peça a Deus que Deus te dê capacidade de você administrar sentimentos que você não gostaria que fizesse parte do teu cotidiano. Não dá para ser uma dinamite sempre. Não dá para sair explodindo toda hora. Porque você fica explodindo toda hora, você machuca as pessoas ao seu redor. Certo? Pessoas que não tem nada a ver com o teu problema, com a tua mágoa. Ninguém tem culpa das bagagens que você trouxe. E eu estou sendo uma voz profética aqui. Não desconta em quem não merece. Shairi, staminifou. Ai, estou menivacé. Ninguém tem culpa. Tem gente que vem para a igreja, irmão, vem com piano nas costas, de situações mal resolvidas, de sobrecargas espirituais. Por que você acha que Jesus disse, vinde a mim todos? Ele não classificou crente, descrente, incrédulo, cético, ateu. Ele disse todos, todos, todos sobrecarregados e oprimidos, vinde a mim, todos. Todos. Eu aprendi uma coisa, a pessoa que não perdoa é egoísta. Sabia disso? Sabia não? Vai saber agora. A pessoa que não libera perdão, ele não é feliz. E ele não permite que o próximo também desfrute disso. Sabia? Sabia disso? Um presidente disse isso para mim uma vez. E eu fui pregar numa cidade aqui para cima aqui, que eu não vou dizer o nome. 2 presbíteros vereadores em cima do púlpito. E eu pregando a mensagem do perdão. Eu não sabia que eles foram candidatos a vereador em eleições diferentes, fizeram uma parceria, deu uma desavença. Eu não sabia de nada disso aí. Aí um deles me procurou depois do culto. Meu Deus, pastor, tu lembra do fulano assim? Lembro. Eu já chorei nos pés dele. Eu já pedi perdão para ele. E ele não libera perdão. E cada vez que alguém vem na igreja e prega amor, perdão, reconciliação, eu fico constrangido. Não sou um homem feliz, porque ele não me perdoa. A pessoa que não perdoa não é feliz, e não permite que o próximo também desfrute de felicidade e contentamento.
Isso é um prejuízo no mundo espiritual. E outra coisa, a falta de perdão tem implicações no mundo espiritual. O que eu estou dizendo aqui hoje, seríssimo. Uma vez, Jesus perguntou assim, ou Pedro perguntou, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas? 7. Cá para nós aqui, só para nós aqui da sede hoje. O camarada te incomodar 7 vezes no dia tem que ser usadinho pelo inimigo, né? Sim ou não? Sim ou não? Tem que ser ruim, né? Né? Só que Jesus engrossou o calo da sopa, né? Jesus disse 70 vezes. Poxa, eu sou bom de tabuada, 490. E sabe por que eu sou bom de tabuada? Porque na minha infância tinha uma empregada lá em casa. Eu estava aprendendo a tabuada, ela cortava a banana assim, daí ela comia a banana e deixava a casca. Ela picava a casca da banana e dizia assim: rapaz, se tu não falar tabuada, tu vai comer tudo a casca dessa banana. E eu fiquei bom na tabuada, irmão. Mas eu não tenho mágoa da empregada não, viu? Jesus já liberei perdão para ela. Aí eu me perguntei um dia, mas Jesus, 490 vezes no dia, o camarada tem que ser muito atribulado. Aí das entrelinhas das sagradas letras, o Espírito Santo me fez entender, irmão, não é quantidade de vezes. Jesus está falando de urgência, de se resolver com antecedência de forma rápida, problemas de relacionamento, não para a tela. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Por isso que Jesus, o Paulo escreve aos Efésios, diz assim, ó: irai-vos, mas não pequeis. Não se cubra o sol sobre a vossa, não se cobrir o sol sobre a vossa ira, sugere a ideia de não deixa terminar o dia. Não se cubra o sol sobre a vossa, continuação do texto, implicação espiritual. Não deis lugar para o... Falta de perdão traz implicações no mundo espiritual. E o inimigo das nossas almas trabalha na esfera da legalidade. A falta de reconciliação endemoniza relacionamentos. Que é isso? O senhor pegou pesado? Peguei pesado não, vou provar para você na Bíblia. Na continuação do texto da conversa de Jesus com Pedro, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo. E eu vou sintetizar na mesma para você entender um pouquinho a história. A Bíblia vai dizer que um homem, um servo, devia para o seu senhor, diga comigo, 10.000 talentos. De novo, 10.000 talentos. Vamos lá. Um talento, não é 10.000, de 10.000, um talento, são aproximadamente 36 ou 34 quilos de ouro. 34 quilos de ouro paga nos dias de Jesus 16 anos e meio de trabalho. Um talento. Mas ele não devia um talento, ele devia 10.000 talentos. A pergunta é, ele ia conseguir pagar a dívida? De jeito nenhum. E aí o Senhor disse, paga! E na lei do Antigo Testamento diz que se você não paga as suas dívidas, você tem que servir como escravo. Lembra da viúva que ia perder os filhos, que foi até o Eliseu? Vão levar os meus filhos presos? Lembra disso? Pensa no homem endividado, desesperado, pensando que a família vai viver escravidão. Se joga nos pés do Senhor e diz, me perdoa, não posso, ser paciente comigo. Sabe o que o Senhor fez? Perdoou. Não, ele perdoou, irmão. Ele perdoou. Você gostaria que alguém pagasse as tuas contas? Eu tenho um carneiro lá em casa bacana para vocês. Quem sentir no coração, né? Bacana, legal. Mais um contrato lá para pagar também, mas vai dar tudo certo. Não vamos morrer no deserto. Mas eu ia ficar muito contente. Se coloque no lugar dele, indo para casa perdoado. Meu Deus, eu vou chegar em casa, vou chamar. Porque não tinha celular, né? Mas se tivesse, já mandava um WhatsApp. Negar. Não estamos devendo para mais ninguém. Nome limpo, nem SPC, nem Serasa. Agora é só bênção, um projeto de vida para a gente. Ele está andando perdoado, ele encontra um conservo, que devia para ele, diga comigo, 100 denários. 3 meses e 10 dias, porque ganhava-se um denário por dia.
que dívida irrisória. Ele perdoadinho, segura no pescoço, estou conjecturando, segura no pescoço do conservo e diz: me paga. Ah, mas você passa, me paga, me perdoa, me paga. Aí a Bíblia vai dizer que alguém viu aquela cena, contou para aquele primeiro senhor, e o senhor veio. Eu estou sintetizando. Chegou para ele e disse assim: meu amigo, tu não foi perdoado de 10 mil talentos, meu amigo. Tu não deveria agora perdoar esse conservo que te deve só 100 denários. Irado, aquele senhor fez o quê? Mandou chamar, chamem os verdugos, que significam os carrascos, lancem ele na prisão, e que não saia de lá até que pague o último centavo. Você sabe o que é verdugo? Carrasco. Sabe o que é prisão? Prisão espiritual. Sabe como é que termina a parábola? Jesus dizendo assim: assim acontecerá com todo aquele que do íntimo do seu coração não perdoar o seu irmão. A falta de perdão prepara prisões espirituais. Por que você acha que tem gente que não prospera? Por que você acha que tem gente que não tem paz na vida? Por que tem gente que não consegue dar um passo para frente? Ah, é maldição. É maldição. E para tua surpresa, quem envia a maldição é o próprio Deus. Que é isso? Pregou heresia. Não preguei heresia. Olha, não preguei heresia. 90% das vezes que parece maldição na Bíblia faz referência aos filhos da promessa. Não é para os ímpios, não. A maldição é penalidade pela quebra de aliança. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e guardardes os seus estatutos, mandamentos e juízos, todas as bênçãos sobrevirão sobre vós. Amém? E te alcançarão. Porém, se não guardar, não obedecer, não servir, todas as sobrevirão sobre vós e te alcançarão. E não adianta correr que vai pegar. Falta de perdão abre uma cisão no mundo espiritual. Falta de perdão não é brincadeira. Falta de perdão subjuga pessoas. Quem já ouviu falar do Carlos Anaconde aqui? Evangelista argentino, já ouviu falar? Nunca ouviu? Carlos Anaconde é um pastor antigo da Argentina que faz campanhas evangelísticas, que trabalha na área da libertação. Ele pregando em Buenos Aires um dia saiu de uma campanha e uma mulher disse: vamos na minha casa orar pela minha mãe. E ele foi lá. Quando o Carlos Anaconda chegou lá, a mulher estava 3 meses na cama, não comia, não andava, não tomava banho. E ele orou por ela e disse: Senhor, abençoa, o Espírito Santo disse: a minha bênção não desceu. Aí o quê? A minha bênção não desceu? Não. Ele terminou a oração, chamou a filha: vem cá, a tua mãe não tem nada contra alguém? E ela disse: tem. A minha mãe não consegue perdoar a nora, porque a nora não deixa os netos vir aqui visitar a vovó. Como é que é o nome dela? Esther. Ele voltou para o quarto, olhou para ela: a senhora quer ser curada? Eu quero. Quer levantar da cama? Eu quero. A senhora precisa perdoar a Esther. Ai, irmão, vai mexer na cachopa de maribondo, vai mexer no abelheiro. Quando ela falou o nome da Esther, ela saltou: não! Nunca! Aí começou uma batalha espiritual entre o orgulho, ofendido, magoado, e a ação do Espírito Santo. Com muita relutância ele fez ela repetir: diga comigo a seguinte frase: eu perdoo a Esther em nome de Jesus. Ela praguejando: eu perdoo a Esther em nome de Jesus. Mais uma vez: eu perdoo a Esther em nome de Jesus. E foi indo. Espírito Santo abriu o coração dela. Daqui a pouco ela estava no quarto gritando e as lágrimas descendo: eu perdoo a Esther em nome de Jesus. Quando isso aconteceu, ela liberou perdão. O Espírito Santo disse: agora ora por ela.
Ele colocou a mão na cabeça dela e ministrou a bênção, e dessa vez não tinha problema, a bênção desceu. Depois da ministração da oração, aquela mulher levantou da cama, fez a primeira refeição e começando a andar pelos cômodos da casa. Por quê? Porque existe poder na prática e no exercício do perdão. Eu estou pregando um culto numa igreja pequenininha no sul do estado, e eu estou falando sobre perdão, e quando de repente levanta uma mulher do meio da multidão e disse: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu parei de pregar, né, irmão? Agora eu sei por que eu sofro tanto. Meu cunhado, meu cunhado, meu cunhado. Mas podia ser a nora, o genro, o filho, a filha. O vizinho, o pastor. Agora eu sei. Agora você sabe. Agora você está entendendo. Ai, porque eu gosto do culto que desce o manto. Está descendo. Desde a hora que eu comecei a pregar, está descendo. Ah, e o rolo do mistério já desenrolou para você hoje. Sou profeta de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto uma unção que desce do alto. Eu sinto uma graça que me despegue. Deus está bradando nesta noite aqui nesse lugar. Eu sinto uma unção do alto e uma voz que ecoa na minha alma. Diga para a minha igreja: é tempo de cura e de perdão. Eu estava na cidade de Osório, antes da freeway ali, para quem vai voltar para Porto Alegre. Até preguei lá, minha esposa foi comigo uma vez. Eu estou pregando no sábado, preguei esse tema, foi uma benção. Domingo de manhã, os irmãos fazendo um churrasco lá. A esposa do vice-presidente, uma senhora de 60 anos, me chamou e disse assim: ô pastor, preciso conversar com o senhor. Vamos lá então. O senhor pregou sobre perdão ontem, não é verdade? Preguei. E ela disse assim: eu vou confidenciar com o senhor uma coisa. Eu tenho um pai vivo. Meu pai está com 90 anos. Eu não consigo perdoar o meu pai. Porque está gravado na memória aquelas surras de mangueira, de fio, de cabo de vassoura. O que eu faço, pastor? Tem jeito não. Tem que perdoar. Esse é o jeito. Essa é a solução. Numa campanha cujo tema era o perdão, um paralítico veio até a frente do altar. Sabe aquele culto que tu diz assim: vem cá receber oração, que ninguém vem? Porque não é aquele culto do carro, da bênção, da porta aberta, do manto, do mistério, do cobertor, da cama, da mesa de banho. Quando ninguém quer, porque quando é laço ninguém quer, né, nego? Tem gente que vem para a igreja de enxada, outro vem de pá, quando o negócio... Opa, é para aquele lá. Ninguém queria. Mas aí vem o paralítico de muleta. Todo mundo olhando para ele, para na frente do altar, olha para o céu com os olhos lacrimejando, como se o mundo à sua volta desaparecesse. Ele olha para o céu e como se ele visualizasse algo, mas ele vê o pai dele. E ele diz assim, em alto bom som: eu perdoo o meu pai. E na segunda vez ele grita mais alto: eu perdoo o meu pai. E no terceiro brado de eu perdoo o meu pai, as muletas caíram. Ele caiu, pastor. Quem entendeu, dá uma glória. Ele foi curado. Ele foi curado, restaurado, transformado, porque existe poder na prática do perdão. Por que você acha, para nós encerrar,
por que você acha que lá em Malaquias capítulo 3, ou capítulo 4, versículo 6, diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso é reconciliação. A falta de reconciliação endemoniza relacionamento. É duro ouvir, mas eu tenho que falar. Enquanto tu ficar bicudo, magoado, chateado, cheio de birra, o diabo vai ficar sentado. Vou repetir. Enquanto você der essa abertura, o diabo vai ficar sentado, dominando a situação, subjugando o relacionamento, ferindo os cônjuges, atacando o casamento e a família. Aprenda uma coisa. Eu disse para minha esposa outro dia: eu não sou fiel a você por causa dos meus sentimentos. Que é isso? O senhor ficou doido, pastor? Vou explicar. Sabe qual é o nosso problema, nosso conceito equivocado de amor? É que a gente pensa que amar é se sentir bem. Você está todo errado, querido. Eu falei para minha esposa: eu não estou com você por causa de sentimentos. Eu sou fiel a você por causa do mandamento, que me diz que eu tenho que amar. Sabe por que está todo mundo se separando, troca de casamento como troca de roupa? Porque são mais fiéis aos sentimentos do que ao mandamento. Aí qualquer situação: não deu certo, não estou contente, não estou feliz, vai para lá que eu venho para cá. Não é assim. Eu tenho que ser fiel ao mandamento. Essa é a diferença desse pseudo amor que estão falando. Isso é falácia do diabo. Está entendendo aí? Dá para dar um glória? Os irmãos ficaram tristes, irmãos? Ou os irmãos estão felizes? Fique de pé comigo. Tem gente que não fala, irmão. Eu fui pregar numa igreja uma vez, lá no sul, uma cidadezinha chamada Forquilinha, conhece? Depois de Criciúma, Forquilinha. Congregação chamada Ouro Negro. Uma manhã de santificação, Santa Ceia. Acabou o culto, o pastor da igreja desceu. Os crentes da igreja fizeram uma fila quilométrica. Lembra da caneta quilométrica? Só para quem se sente mais velho como eu. Quilométrica, né? Puxa, tu entendeu o que eu falei, né? Estamos juntos. Quilométrica, que saía para fora da porta da igreja, um por um. Pastor, o senhor me perdoa? Tá bom. Saía chorando. Vinha outro: pastor, o senhor me perdoa? Ia embora fazendo beicinho. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Quem quer receber uma cura aqui nessa noite? Olha, eu vou lançar até um desafio. Se você acha que numa noite como essa dá para sair, mas e a pandemia? Aí, vou deixar com você. Se você acha que dá para dar um abraço em alguém hoje que você tem que reconciliar, faça isso. Aleluia. Mas não dá para viver assim. Eu vou dizer uma coisa que eu dizia lá no púlpito do Gravatar. Tem gente, isso que é profético, tem gente que quando é para falar da vida alheia, enche a boca, certo? Nem mede palavra, escancara, fala um monte de besteira.
difama, e a Bíblia diz: aquele que difama o próximo à escondida será, eu o destruirei. Só que na hora de pedir perdão, aí a boca fica fechada. Na hora que está naquelas conversas fiadas, murmurando, falando mal, criticando, depreciando o próximo, tem gente que escancara, irmão, fala, meu Deus, toca a trombeta. Se nós tivéssemos a mesma empolgação de que temos para murmurar, tivéssemos para pedir perdão, para se retratar, para pedir socorro, ajuda. Os irmãos vão pedir para o pastor não deixar mais eu pregar depois dessa. Vem cá, quero orar por você. Aleluia. Se você tiver coragem para isso, vem cá, irmãos. É uma noite de cura, é uma noite de restauração. Você estava aqui, você lembrou de pessoas. Você lembrou de pessoas, você lembrou de parentes, você lembrou. Vem cá. Se sentir de profetizar, profetize. Que demanda stop de fogo. Sai. Tem gente aqui nesse culto, é nesse culto, não é outro. Tem gente machucada, tem gente machucada, tem gente magoada, tem gente entristecida. O teu coração está ferido e Deus quer curar o teu coração aqui hoje. Acusaram você, difamaram você, atribuíram a você um perfil que você não tem, disseram que você é o que você não é, e que você fez o que você não fez, e isso te destruiu por dentro. Mas chegou a noite de Deus visitar você e curar a tua alma. Vem aqui, vem aqui. Olha aqui para mim. Vocês acham que eu nunca falei uma coisa errada para minha esposa? Você acha que eu também nunca capotei o carro com ela? Que nunca esquentou a chapa lá em casa? Só não quebramos nada, né, irmãos? Senão o vizinho escuta. Mas o que eu estou pregando eu vivo. E está aqui a minha esposa. Não teve um dia que nós não tivemos uma discussão, uma desavença, um desacordo, que ela não tenha chegado para mim e diga assim: Cheiro, me perdoa. É verdade o que eu estou dizendo? Eu nunca neguei o perdão para minha esposa. Eu já perdoei até ímpio. O camarada fez coisa ruim para mim, ruim mesmo. Eu chegar para o rapaz e dizer: vem cá, meu amigo, toca a mão aí. Poxa, tu me perdoa. Ele ficou todo sem graça, nego. Mas eu dei um tapa na cara do diabo. Por isso que eu e a minha esposa sobrevivemos. A gente se acerta, a gente se ama, se perdoa. Dá para viver um casamento sem perdão? Dá, senhores? Dá para viver? Dá para viver? Não dá? Não sobrevive? Eu fui fazer um casamento um dia e preguei, sabe o que? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O casamento não durou 3 meses, nunca mais vão me convidar. Mas eu profetizei no casamento. Quem quer oração, vem cá. Já passou a hora.